A única coisa que eu não respeito em você, Fabiano, é essa sua admiração tricolor aí, que eu não entendo, mas tudo bem. Mas olha, e o pessoal que é tricolor, Marcos? Tem o meu respeito também. Eu não posso me entender, mas eu respeito. Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. Voltando com mais um Papo Trabalhista. Debatendo hoje um assunto polêmico, pano pra manga. Esse aqui, a gente acha que vai gerar uma repercussão interessante, porque é um assunto que envolve, de fato, muitos interesses. Que a gente vai tratar daqui a pouco com vocês sobre vinculação / limitação da sentença versus a petição inicial. Em resumo, petição limita ou não limita, quando indicado / liquidado, vamos colocar dessa forma, os valores na petição, na reclamação trabalhista, como você quiser chamar. Mas antes disso, Marcos, lembrando aquele recado de sempre. Qual é o recado de sempre? Aquele recado é, olha, se inscreve no canal, não é isso, querido? Ativa o sininho para você receber as notificações, os nossos vídeos. E se você gostar, dá aquele like. Joinha, né? Aquele joinha. E claro, nos comentários, você pode sugerir temas, você pode colocar algumas questões, né? A gente demora, mas a gente lê, né, Fabiano? É isso aí, mas a gente lê, vocês podem ter certeza que a gente lê tudo. Toda e qualquer sugestão que você tiver de tema vai ser importante para a gente bater um papo com vocês, para a gente discutir temas tão importantes para a advocacia trabalhista, né? Para esse momento que o direito do trabalho vive no nosso país. Decisão recente, né? O Marcos vai tratar um pouco mais a respeito com vocês. Uma decisão muito recente do TST, datada de 25 de novembro de 2019. Que trata exatamente do tema de hoje. Fala aí, Marcos. Decisão da quinta turma, como o Fabiano colocou, unânime, né? A gente sabe que ainda é uma decisão turmária, né? Não é uma decisão ainda da sessão de individuais, que, olha, isso é importante, meninos, entendeu que a liquidação dos pedidos vincula o juiz na sentença. E aí a gente volta ao debate, liquidação ou indicação? Assim, o acórdão fala da liquidação. Então, se você expressa um valor na sua petição inicial, o magistrado está vinculado a esse valor. De modo que, se ele remeter para a liquidação de sentença, e claro, aqui a gente faz uma nota de rodapé, né? A gente exclui desse raciocínio juros e correção. Sim. Né? Excluindo juros e correção. Se na liquidação de sentença ele apura um valor maior, há um julgamento ultra petita. Tá? Então o juiz está vinculado ao valor apontado na petição inicial, é o que decidiu a quinta turma. E olha, antes da gente começar a debater especificamente, essa decisão se refere a um processo ajuizado e até o recurso de revista foi interposto antes da reforma trabalhista. Ou seja, o posicionamento do TST foi à luz do artigo 141 e do artigo 492 do Código de Processo Civil. Então, gente, antes da gente começar a falar mais especificamente, o que é importante a gente ponderar? Divergências vão existir, gente, quanto ao assunto. Porque, de fato, assim, e o do direito funciona dessa forma. Eu e Marcos, Marcos já pontuou no começo e eu falo de novo com vocês. A gente pensa de forma diametralmente oposta. É 180 graus quanto a esse assunto. Mas de forma respeitosa. E é muito importante que você, cada um de vocês, entendendo de um lado ou de outro, né, a gente evite trazer essa polarização que a gente está no nosso dia a dia. É importante que você entenda o direito, ouça os argumentos contrários, né, Marcos? E pense no que o outro está dizendo. Refletir o que o argumento da pessoa, né, do seu ex-adverso, né, ou de quem pensa diferente de você, não significa que você vai concordar com aquilo. Pelo contrário, entender os argumentos contrários faz com que você reflita sobre os seus e talvez endosse os seus. Mas é muito importante que a gente pense isso. E, mais uma vez, só para fechar antes de eu efetivamente expressar a minha opinião, como o Marcos disse, a questão é turmária. Significa que você tem, lembrando que o TST tem diversas turmas, a gente está falando de uma turma, significa que isso não é jogo perdido, né? Não é jogo perdido. Então, não desista. O fato de existir essa decisão não significa que a coisa esteja pacificada. Mas adentrando, e aí adentrando também é horrível, ou mania de falar a palavra, né, formal, por que eu entendo a questão da, entre aspas, limitação? O que acontece? Com a redação atual do artigo 840, lá no seu parágrafo 1º, né, que fala sobre a indicação do seu valor, a própria exposição de motivos da lei indica, né, Marcos, que o objetivo do legislador é efetivamente a limitação. Não apenas isso, tá? Porque a gente está falando, se a gente pensar numa interpretação, a gente vai naquela nem legislatórias, né? Eu estou fugindo disso, estou fingindo que não sei disso, tá? Se a gente trabalhar com o diálogo do CPC com a CLT,
e me parece importante, e diga-se de passagem, é fundamento da decisão trazida pelo ministro Douglas, nós temos a indicação expressa, e é importante a gente lembrar sempre do artigo 492 do CPC, o artigo 324, parágrafo 1º do CPC. Por que eu gosto de trabalhar esses dois artigos? Primeiro, o artigo 492 é o que endossa a limitação, na minha ótica, obviamente, limitação objetiva do pedido. Se a gente lembrar um pouquinho no passado, eu vou fazer uma analogia, tá? Se você pedisse horas extraordinárias de 2 horas na petição inicial e a instrução probatória demonstrasse que tinham 4 horas, qual era o julgamento do juiz? Era em 4 ou era em 2, Marcos? Não, era em 2. Era em 2. Só para vocês entenderem o raciocínio. Então, mesmo que a prova trouxesse comprovação fática de 4 horas, a limitação trazida na petição inicial me levava para 2 horas. Se está certo ou está errado, se é injusto ou injusto, não é esse o ponto. O ponto é a interpretação jurídica. E só fundamentando o que na forma de pensar. Então, o artigo 492 indica, efetivamente, que qualquer julgamento diferente daquilo que está trazido no corpo do processo, a princípio diferente indo acima, seria, na minha perspectiva, e do artigo 492, ultra petita. O artigo 324, parágrafo 1º, que me parece uma arma do bem, ele indica a possibilidade de pedidos genéricos. Ou seja, da parte interessada se antecipar indicando por qualquer motivo. E horas extraordinárias talvez seja o grande X da questão. Porque você pode indicar que a hora extra é um pedido genérico, principalmente porque ainda, considerando acima de 20 trabalhadores, pela mudança da Lei de Liberdade Econômica, ela indica agora aumentou para 20 trabalhadores. Então, considerando ainda na ótica, que é uma ótica recente, a regra é de serem trazidos aos autos controles de jornada. Significa, então, que você pode, no segundo momento, fazer a adequação da petição inicial pelo controle de frequência trazido aos autos. Então, e aí, obviamente, só para arrematar o meu raciocínio, o artigo 852B de bola, que me parece, eu tenho muita dificuldade de deixar de dialogar com esse artigo. O Marcos já vai pegar um furo na minha fundamentação aqui, mas me parece que a gente nunca questionou o artigo 852B, inciso 1. Se ele tem uma mesma ratio, como é que agora eu posso mudar o raciocínio? Mas agora eu jogo para o Marcos destruir esse meu raciocínio, porque eu sei que ele vai me destruir. Longe disso, Fabiano, a gente respeita as opiniões em sentido contrário, É por causa da pegadinha do artigo 852 que eu sei que você vai falar do... A única coisa que eu não respeito em você, Fabiano, é essa sua admiração tricolor aí, que eu não entendo, mas tudo bem. Mas olha, e o pessoal que é tricolor, Marcos? Tem o meu respeito também. Eu não posso não entender, mas eu respeito. Enfim, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, eu acho que há aí uma premissa, e é importante, o Fabiano expôs muito bem o posicionamento dele, que parece que é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, e não é só da quinta turma, Vale a pena vocês lerem lá o recurso de revista 12131, ele é de 2016, para vocês terem uma ideia. Isso é fundamental. Eles citam vários precedentes, inclusive de grandes autores, como por exemplo o professor Maurício Godinho Delgado, que é ministro do ST, acórdãos da segunda turma, acórdãos da quinta turma, acórdãos da sexta turma, no mesmo sentido. O ministro José Roberto Freire Pimenta. Do grande ministro Freire Pimenta, um dos grandes ministros que nós temos no Tribunal Superior do Trabalho. Agora, eu ouso divergir. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu concordo com esse raciocínio em se tratando de rito sumaríssimo. E eu acho que a CLT, no artigo 852B, inciso 1, como o Fabiano muito bem colocou, ela diz lá, cabe então, o pedido deve indicar o valor, mas há uma expressão correspondente. Quer dizer, então, está expresso no inciso 1 do artigo 852B que você tem que indicar o valor correspondente. Não dá para fugir da liquidação no rito sumaríssimo. E aí, nesse caso, o artigo 141, o artigo 492 do CPC, eles vêm com toda a força. Em que pese o antigo artigo 459 do CPC de 73, se vocês lembram desse artigo, eu como fui formado há um tempo atrás, não vou dizer quanto tempo, mas a gente estudava no 459, que dizia que quando o pedido for líquido, a sentença seria líquida. Nós não temos um correspondente desse dispositivo no CPC, mas nós temos o 141, nós temos o 492, que evidentemente estatuem, e dali a gente pode inferir que a sentença tem que realmente ficar limitada ao que é postulado. Agora, no rito ordinário, eu não entendo assim. Porque, primeiro que o artigo 840, parágrafo 1º, ele só fala que o pedido, então, tem que ser certo, determinado e indicar valor. Indicar valor.
Em nenhum momento a CLT fala em liquidar pedidos, trazer pedidos líquidos. Então, se há uma liquidação, em meu sentir, é uma faculdade do autor. Ele apenas liquidou. Mas vejam, os trabalhadores muitas vezes não têm todos os contra-cheques para poder liquidar. Vão liquidar de acordo com uma remuneração, porque teriam que ver a evolução salarial mês a mês para poder liquidar. Muitas vezes eles não têm acesso a esse tipo de documento. Não pode ser pedido genérico, Marcos? Sim, acho que poderia ser genérico. Até poderia, mas assim, eu não vejo que o fato do trabalhador liquidar especificamente, com isso, eu, juiz, estaria vinculado àquele valor que ele apontou. Aquilo é uma estimativa para determinar o rito, se é ordinário, se é sumaríssimo, evidentemente, para saber se tem alçada recursal ou não. Então, o 840 não fala em liquidação. E mais do que isso, o artigo 879, parágrafo 2º, que fala da liquidação de sentença, está lá na CLT ainda. E se você pegar o 791A, que é a própria Lei 13.467 de 2017, inseriu na CLT, ele diz que os honorários advocatícios sucumbenciais serão calculados sobre o valor da condenação que resultar de liquidação de sentença. Peraí, mas me parece que pegando o 791A, pegando o 879, parágrafo 2º, olhando para o 840, vendo a redação diferente que ele tem do 852B, inciso 1º, me parece que é uma simples estimativa, tá? Independentemente do pedido genérico, Fabiano, eu acho que a gente tem que entender que o trabalhador, aquele que entra com a ação, é muito difícil o trabalhador ter que ter contra-cheque. A gente que é juiz, a gente vai lá, entra no Ergon, né? O pessoal do TRT vai entender o que a gente está falando, e pega os nossos contra-cheques. Mas hoje em dia o trabalhador não tem acesso, então muitas vezes ele vai colocar uma remuneração. Você sabe que eu tenho todos os meus contra-cheques guardados? Nossa, não, tem que ser tricolor mesmo, porque, sinceramente, só eu pode tenho ser até hoje. Tenho desde o meu primeiro contra-cheque. Eu tenho meu contra-cheque, inclusive, olha que loucura. Eu tenho o meu primeiro demonstrativo de pagamento de bolsa de iniciação científica, guardado até hoje. É loucura, mas minha mulher fica nervosa lá que eu tenho uma pasta, meu amor, beijo pra você. Eu tenho uma pasta lá guardada com todos os documentos. É como diria minha esposa, momento acumulador, né? Nosso querido Fabiano. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria então realçar com vocês é isso. Então, eu acho que é uma estimativa. E dentro dessa lógica, mas ele liquidou, Marcos, mas tem que estar vinculado. Gente, mas ele liquidou numa tentativa de trazer uma extensão do pedido. O próprio STJ aceita estimativa de valores. E quando isso acontece, as sentenças não são líquidas. Assim, então, no meu sentir, assim, com todo respeito ao TST, eu entendo que não aplicarei essa jurisprudência, até porque não é precedente tecnicamente ainda, né? Não é precedente persuasivo nem obrigatório, é uma decisão, existem várias decisões do TST nesse sentido, eu vou esperar a SDI ponderar o dia que for persuasivo, né? Aí é diferente, né, Fabiano? É assim, eu até vou dar um remédio contra mim mesmo. Eu acho que vale a pena, né, e aí novamente endossando a importância de você ser curioso, vale a pena dar uma olhada, o Marco acabou de citar o STJ, vale a pena dar uma zapeada nas decisões do STJ que tratam desse assunto, verificar se o STJ tem alguma decisão, alguma forma de pensar diferente que possa ajudar em sentido contrário. E aí, só para endossar, para finalizar, gente, e aí uma perspectiva de princípio. Eu sei que a galera odeia princípio, né? Princípio, pessoal, que princípio? Mas princípio ajuda bastante, tá? E aí, pensa numa lógica de que com a reforma trabalhista e com a internalização de muitos artigos do CPC na CLT, pode ter sido endossado o quê? O princípio da autonomia do processo do trabalho, que é o que me parece que aconteceu, e em havendo valorização do princípio da autonomia do processo do trabalho, talvez a gente tenha uma principiologia diferente do que indica o artigo 492. Estou trazendo aqui só para a gente pensar junto, tá bem? Vocês verem que eu sou contra estelionato pedagógico. Eu penso e trago remédio contra o que eu penso. Sim, claro. E o direito é isso, é para ser debatido, para ser refletido, para a gente discordar, para a gente concordar. E a gente está aqui para sempre tentar formar e informar você da melhor maneira que for possível, não é isso, Fabiano? É isso aí, Marcos. E se deixar esse assunto, a gente fica 3 horas e tá o Matheus ali assim, ó, claquete, tá na hora de fechar. Né, Matheus? Tá certo. Meus amigos, assunto importante, se vocês entenderem que é relevante a gente voltar em algum momento, indica aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme, de fato é um debate que mexe com muitos interesses, com muitas emoções. E é por isso a relevância dessa interação entre, né, nosso bate-papo e você que está aí do outro lado da telinha. E por isso que a gente lembra a relevância e a importância de você assinar o canal, marcar o sininho para receber todas as atualizações de todos os vídeos e curtindo, dar aquele joinha, dar aquele like, porque no final, Marcos, como a gente sempre diz, conversando, a gente se entende. Grande abraço, gente. Forte abraço.